por que saúde mental é um investimento e não um gasto. Vamos lá que eu vou ajudar você a entender o porquê que isso é importante, porquê que mudar essa perspectiva é importante e como isso impacta a sua vida, beleza? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, se você já se interessou por esse tema, deixa o like aí para me ajudar nessa missão que é sempre trazer um conteúdo relevante para ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, beleza? Bom, todo mundo que já passou por um inferno na vida sabe que algumas vezes a gente começa a se questionar. Por que estamos vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu sou a causa desse problema? O que eu tenho a ver com esse problema? E é uma pergunta válida porque muitas vezes esse problema não tem solução porque talvez ele não seja um problema seu. Então é importante a gente avaliar certinho o que a gente está trabalhando, com o que a gente está lidando, a respeito do que. É um problema seu de verdade? É algo que você tem solução? E aí cabe também já um raciocínio da filosofia estoica, que eu sempre passo para os meus pacientes. A filosofia sempre anda de mãos dadas com a psicologia, então é um ensinamento válido. Quando você tem um problema, o raciocínio é esse. Você pensa se ele tem uma solução, você calcula, você tem um problema, tem solução? Se sim, se a resposta for sim, então não tem por que se preocupar. Se a resposta for não, então também não tem por que se preocupar. Se tem solução, você trabalha para resolver. E a preocupação, ela não vai cooperar muito nesse sentido. Agora, se você tem um problema e ele não tem solução, então também não tem por que se preocupar, porque ela não vai te ajudar em nada. Se você ficar mais preocupado, se você ficar mais estressado, adivinha só, você não vai resolver nada na sua vida, tá? Então, leve essa filosofia para a sua vida, para você viver com mais leveza no seu dia a dia, tá? Enfim, mas às vezes os problemas, eles mexem com a gente, eles tiram a gente do sério, incomodam muito e atrapalham o nosso bem-estar. Com isso, com o bem-estar afetado, com a nossa felicidade afetada, a gente tende a estar mais estressado, o que piora as nossas tomadas de decisão. Então, outro ensinamento para você levar para a sua vida. Nunca tome uma decisão muito séria se você estiver emocionalmente, vamos colocar, desequilibrado, tá? E aí, por desequilibrado, você entende com ou muito feliz ou muito triste. E nunca tome uma decisão se você estiver emocionalmente excessivo, né? Se você estiver com emoções em excesso. Porque se você estiver muito feliz, você vai tomar uma decisão que não necessariamente vai ser assertiva. Se você estiver muito triste, as chances são as mesmas, tá? Então, sempre opte por tomar uma decisão importante quando você estiver mais equilibrado, em um bem-estar mais ameno, tá? Não com emoções em excesso. Mas assim, vamos ser diretos nesse sentido. Merdas acontecem e nem tudo a gente tem controle. Na verdade, pouca coisa no mundo a gente tem controle. E é nisso que a gente tem que focar, naquilo que você pode ter alguma influência positiva, alguma influência de solução, beleza? E aí, nem sempre esses problemas são responsabilidade nossa, mas muitas vezes, sim, muitas das vezes, nós somos os causadores dessas problemáticas. Muitas vezes a gente enfrenta problemas que têm a ver com uma própria falta de organização, uma falta de controle, por exemplo, com relação às finanças. Se você precisa se organizar financeiramente, se você está enfrentando problemas financeiros, eles provavelmente têm a ver com uma má gestão dos seus recursos. Tem a ver com um comportamento que você não exerceu. Por exemplo, o controle financeiro, registrar entradas e saídas, gastos e receitas, certo? Evitar certas companhias para não ser mal influenciado. Então, às vezes você tem um hábito, talvez um mau hábito, e você gostaria de remover esse hábito, ou mudá-lo, ou deixar que ele exerça tanto controle sobre você, por exemplo, no hábito de fumar. Pode vir a ser um vício também. Às vezes você quer vencer esse hábito, quer deixar de ser um escravo desse vício, mas você não deixa de frequentar essas amizades que fumam em excesso. E aí você observa que vai ser um esforço pífio, vai ser um esforço que não vai resultar em muitos resultados agradáveis. Não vai trazer um resultado que você deseja, porque você dificilmente vai ter uma boa influência para largar o vício, se você continuar tendo a influência que te estimula a permanecer com o vício. Então, é um problema que
também tem uma parcela de responsabilidade sua. Então, as pessoas com quem você convive, elas vão estimular diretamente o seu comportamento para algo positivo ou não, dependendo daquilo que você quer construir na sua vida. Mas você tem certo controle sobre isso, tá? Não é um controle total. Na verdade, a gente não tem controle total de quase nada, né? Acho que é difícil afirmar essa sentença com 100% de segurança. Outro exemplo, comidas saudáveis. Às vezes você quer mudar o seu estilo de vida, quer ter um hábito de alimentar mais saudável. E isso está sob seu controle. Às vezes você está enfrentando um problema de saúde que tem a ver com a má alimentação que você tem experimentado no seu cotidiano. Tomar mais água também está sob seu controle. Então, fazer uma caminhada, cultivar ali uma rotina de atividade física, cuidar a hora de dormir, rotina do sono também é muito importante para a nossa qualidade de vida. Então, existem coisas que estão sob nosso controle e é importante destacar isso. É importante para que você entenda que não necessariamente você vai ser sempre a vítima. Não necessariamente você vai ser sempre a vítima. Então, insisto em repetir para que você entenda que alguns absolutos precisam chamar nossa atenção com o pé atrás. Então, cuidado com essas afirmações de sempre ou nunca, tá? Inclusive, normalmente são as respostas erradas se você vai fazer uma prova. Confia na dica do professor aí, tá? Então, existem sim coisas que você pode fazer para evitar problemas. Então, se você pode evitar problemas, algumas coisas na sua vida sim são responsabilidades suas, são problemas que você pode vir a ter causado na sua vida sim, tá? Mas por quê? Aí vem a grande questão. Por que a gente acaba sendo esse grande inimigo? Às vezes nós somos nosso pior inimigo, não é verdade? Por que nos sabotamos tanto? Então, uma das principais funções que a psicoterapia traz é essa possibilidade de você enxergar a si mesmo, tá? A gente tem um espelho que reflete a nossa imagem física e a gente tem a psicoterapia que reflete a nossa imagem psicológica, a nossa alma, tá? E por alma você pode entender ali a mente e a sua psique, tá? O seu aparelho psicológico. Eu quero que você entenda esse conceito quando eu falar alma nesse vídeo, tá bom? Então, a psicoterapia vai funcionar como um espelho para esses momentos, okay? Para você poder enxergar o que você faz, o que você deixa de fazer e os efeitos que isso causa na sua vida, tá? Então, dentro da psicoterapia, você consegue entender o porquê do que você faz e aonde isso tudo vai te levar, tá? Boa parte dos problemas da nossa vida acontece porque a gente não analisa essa sistemática de causalidade ou de causa e efeito. Então, você tem um comportamento que vai te levar a um resultado. Você já analisou se esse resultado é o que você quer para a sua vida? Você já parou para observar se isso tem a ver com o que você quer viver, né? Então, você começar uma caminhada hoje, que efeito que isso traz no longo prazo se você fizer ali 3 vezes por semana? É um efeito que te agrada? É um efeito que te interessa? É algo que você quer manter, certo? Você começou um novo hobby. Esse hobby ele vai te trazer um resultado positivo? Ou ele vai ser algo que vai só trazer gasto, não vai trazer benefício para o seu bem-estar? Por quê? Muita gente condena o hobby e precisamos ter uma certa cautela com isso. O hobby é importante. Fazer uma atividade de lazer, mesmo que isso exija algum investimento em dinheiro e tempo, pode trazer seus benefícios, tá? Não é porque está gastando dinheiro que é ruim, não é porque está investindo ou gastando tempo que é ruim, tá? O que a gente precisa cuidar? Os excessos e os prejuízos. Essas são duas palavras que a gente avalia com bastante cautela quando vamos falar de saúde mental. Então, se você iniciou ali um esporte que você está investindo mais do que você deve, que você está colocando um dinheiro que você não deveria, que você está realocando recursos que está fazendo faltar em coisas básicas na sua casa, por exemplo. Partindo desse princípio de analisar excessos e prejuízos, a gente vê que está se tornando uma problemática. Então, é esse o olhar que você precisa ter. O que você está fazendo vai trazer um prejuízo, vai trazer um benefício? É um risco calculado? É um investimento calculado? Certo? Então, isso tudo, dentro do processo terapêutico, o paciente tem a oportunidade de enxergar. Por quê? Parece óbvio quando eu falo assim, quando eu trago aqui no vídeo para você, mas muitos problemas que você pode parar para analisar agora, você vai ver que você não viu
acontecendo. Talvez alguém tenha te alertado, talvez você tenha parado para observar em algum momento, mas de alguma forma, por algum motivo, você não parou para refletir naquilo, você não conseguiu mudar o seu padrão de comportamento e aí você causou o problema e agora você vive esse problema, você enfrenta esse problema por uma responsabilidade sua. E aí você não sabe o porquê, você não entende exatamente como você chegou nesse ponto, né? Mas agora você está aí e você precisa enxergar os pontos que te levam a sustentar esse comportamento que gera o problema para poder mudar essa história, né? Então, essa oportunidade que a psicoterapia traz. É por isso, por essas e outras que eu ainda vou continuar falando aqui, você precisa entender que investir no processo psicoterapêutico é prevenir perdas, é prevenir prejuízos, é prevenir dores de cabeça, problemas de fato. É você ter a oportunidade de olhar para si com o auxílio de um profissional para poder analisar e tomar a melhor decisão para aquilo que você quer para a sua vida. E aí é um outro detalhe importante, porque às vezes você está desejando, está trabalhando em cima de algo que não é você exatamente que quer, mas é alguém por perto, alguém que te estimula, alguém que plantou aquele sonho, aquele desejo em você, e aí você, na verdade, não absorveu aquilo como seu, mas você busca aquilo, você batalha por aquilo e nem sabe exatamente por quê. Então, são coisas que a gente consegue analisar dentro do processo terapêutico. Então, eu vou dar um outro exemplo. No processo de emagrecimento saudável, muitas vezes a gente começa uma dieta, começa um plano com orientação profissional, inclusive, começa, que é algo difícil também, mas já começa. E aquilo não dura muito tempo. E aí, quando você vai analisar para ver, você percebe que a dedicação foi talvez até intensa no começo, mas ela foi reduzindo, você foi perdendo a força, e aí talvez você voltou a estaca zero ou até está pior do que quando você começou. Então, quantas vezes você já não se propôs a fazer algo, a mudar a sua vida, mas não conseguiu sustentar essa mudança por um tempo sustentável, ou, aliás, um tempo satisfatório, né? Quantas vezes a gente já não tenta mudar, não tenta exercer uma mudança e fracassa? E por que desse fracasso? Esse que é o desafio, entender o que está causando. Porque a gente tem um desejo, a gente tem uma necessidade, tem uma vontade, tem um sonho, às vezes se transforma num projeto, você estrutura, sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. É um grande desafio, que precisa desse olhar para dentro, precisa desse olhar para si, para a sua própria mente, para o seu padrão comportamental. Então, nesses casos, é comum que o problema real seja a forma como a pessoa pensa sobre o problema, ou a forma como ela pensa sobre a solução. E aí entra um outro parênteses que dá para acrescentar aqui. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em atingir uma solução por dar muita ênfase no problema. Em vez de você ficar dedicando a sua mente, o seu pensamento, a sua energia na solução, você fica preso e preocupado com o problema, fica se dedicando nas consequências que aquele problema pode vir a trazer para a sua vida, em vez de você se dedicar em solucionar o problema, ou pensar em formas de solucionar esse problema. Tá? Então, às vezes, a solução ela vem de você dar uma ênfase na solução e não exatamente no problema. Mas isso tudo começa quando você inicia a mudança na forma de pensar sobre a situação. Então, você inicia um projeto, você coloca ele em prática, estrutura o passo a passo, desconstrói o caminho para saber a jornada que você tem que percorrer, mas você não trouxe uma mudança de mente sobre aquilo e aí você começa, mas não consegue dar sequência, tá? Então isso acontece por uma forma de pensar errada, uma forma de pensar que não corrobora com aquele projeto. Aqui eu vou deixar um recado também importante, que é o seguinte: o custo da prevenção é sempre mais barato que o da reparação. Pode prestar atenção. Às vezes você vai ter você tem um bem, você investe ali num seguro, né? Talvez um automóvel. Você pode acabar gastando mais se você tiver que reparar esse automóvel sem fazer a prevenção do seguro, tá? Então, você precisa analisar isso. Prevenir um adoecimento, ele vai custar mais barato do que você tiver que buscar um investimento em reparar aquela saúde, reparar aquele dano que trouxe a sua saúde, tá? Isso acontece da mesma forma com a
processo terapêutico, você previne um adoecimento, você previne um prejuízo na sua saúde emocional. Então, muitas vezes, você acaba perdendo tempo e dinheiro por buscar mudanças sem priorizar uma mudança cognitiva, sem priorizar uma mudança na forma de pensar sobre a situação. Então, para a gente já partir para a conclusão, quando você investe em ter uma mente saudável e afiada, você consegue ter mais sucesso em viver as mudanças que deseja para a sua vida. Então, você quer realizar um projeto, você quer colocar algo em prática, você precisa de uma mudança na sua mente também. Não basta só iniciar o projeto, não basta só ter uma orientação adequada, você precisa mudar a forma como você enxerga o problema, como você enxerga a solução também. E aí a pergunta que fica é: quanto custa para você realizar e viver os seus sonhos e projetos? Talvez você tenha um grande sonho, projetou algo para 2025 e é uma realização única, uma realização muito boa. E você organiza, você sabe o que você precisa fazer, você sabe os ingredientes, você prepara, você sabe o que você tem que fazer todo dia para poder realizar aquela conquista ao final de 2025. Mas você mudou a forma como você pensa sobre esse problema, sobre esse desejo, sobre essa solução, sobre esse projeto, ou você pensa da mesma forma que antes? Então, o que eu estou trazendo para você? Um convite para você analisar o seu desejo, a sua forma de pensar sobre o desejo. A gente está no começo do ano, muita gente monta muitos projetos, mas eles não mudam a forma como vão pensar e enxergar esse projeto ao longo do dia. Então, fica aí o convite para você iniciar o processo terapêutico. Porque assim, você vai montar um projeto, você vai realizar o seu sonho, o seu projeto de 2025, você coloca ali o tempo que você vai gastar, o custo, tudo que vai ser necessário, todos os itens. Mas você normalmente não coloca nessa lista a habilidade emocional que você vai precisar. Quer ver um exemplo simples? Se você vai fazer um bolo de chocolate, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, algum bolo, tá? Você vai precisar dos ingredientes e você vai precisar seguir um método, um passo a passo, uma forma de preparo para chegar no resultado. Mas você sabe quais são as habilidades emocionais que você precisa para fazer essa receita? Vou te dar um exemplo de duas, pelo menos. Paciência e atenção. São duas habilidades que envolvem a sua psique, que envolvem o seu psicológico, que você precisa, que pouca gente fala. E aí você vê que na hora de pôr o bolo para assar, você precisa ter a paciência de abrir na hora certa ou não abrir o bolo a qualquer hora, abrir a porta do forno, para não batolar o bolo, para que ele possa crescer, para que o fermento faça o trabalho que ele tem que fazer ali. E aí você precisa de paciência para isso. Então, uma pessoa muito impaciente, ela pode ter dificuldade de realizar essa simples receita. Outra coisa, atenção. Se você tem um déficit de atenção, se você tem um prejuízo na sua atenção, na forma como você estrutura o processo de realizar ali a receita do bolo, talvez você pule uma etapa, talvez você esqueça um ingrediente. E aí, quem não esqueceu um ingrediente? Né? Então, não necessariamente você tem um diagnóstico de déficit de atenção, tá bom? Eu estou falando que um prejuízo, uma desatenção nesse processo de preparar o bolo vai trazer um prejuízo para a receita. Então, são duas habilidades que você precisa para uma simples receita, para algo do seu cotidiano. E aí você vai montar um grande projeto para realizar ao longo do ano de 2025 ou ao longo de alguns próximos anos, e você não pensa nas habilidades psicológicas que você precisa para realizar aquilo com louvor, para viver aquela experiência. Então, é um convite para você repensar que talvez alguns problemas que você está vivendo ou algumas dificuldades de realização são porque você não parou para analisar as habilidades psicológicas, as habilidades emocionais que você precisa para esses projetos. Então, amplia a receita. O que é necessário para esse bolo que você quer fazer ao longo do ano de 2025? Você precisa de mais paciência? Você precisa de mais calma? Você precisa reduzir o seu estresse? Você precisa de constância? Talvez um dos seus projetos seja ir muito bem na faculdade, no seu curso, né? Aí fica um recado para os meus alunos, talvez o seu projeto seja ir muito bem nesses próximos semestres desse ano de 2025. Né? Temos aí o próximo ano com muito desafio, muito estudo.
Se você já iniciou um curso, já está na faculdade, você tem sempre mais desafios a cada ano, a cada período, a cada semestre. E que habilidades emocionais você precisa? Quais habilidades psicológicas você precisa lapidar para concluir esse ano com sucesso? Para chegar no final do semestre, chegar no final do ano com a sensação de eu fiz o meu melhor e foi suficiente, eu estou satisfeito, estou realizado com o projeto que eu estou construindo nesse curso. Talvez o seu projeto seja um relacionamento amoroso e aí você precisa de outras habilidades, precisa de paciência, precisa de longanimidade, precisa investir na sua habilidade de dialogar com clareza, tá? Muitos problemas de relacionamentos amorosos envolvem diálogo, envolvem um déficit na habilidade de comunicação eficaz, tá? Então, são itens que você precisa colocar na lista para realizar essa receita, para realizar os seus projetos. E é isso que você faz também, dentre tantas outras coisas, né? É isso que a gente vê também dentro da psicoterapia, uma análise daquilo que você tem de pontos fortes, de pontos que você precisa investir para realizar os seus projetos e sonhos. Tá? Enfim, enquanto você enxergar saúde mental como um gasto e não investir nesse aspecto da sua vida, você tem grandes chances de ficar patinando sem sair do lugar e sem conquistar os seus objetivos, seus projetos de vida, e isso pode te levar a perder tempo e dinheiro, com certeza. Pode ter certeza, não investir na sua saúde mental vai te trazer muito prejuízo. Eu estou cansado de ver pacientes que chegam até a realizar algo grandioso, algo que qualquer pessoa ao redor olharia e falaria, nossa, que incrível, que legal, olha como essa pessoa realizou isso. Só que a própria pessoa que realizou, ela perde o brilho, ela não tem aquele brilho quando chega na realização. E aí você vai ver a pessoa não tem uma qualidade de saúde emocional, saúde mental, para desfrutar. Às vezes ela ficou tão bitolada na produção, na execução, no afazer, na tarefa, na dificuldade, nos problemas, que ela não se permitiu prestar atenção em como ela precisava aprender a desfrutar dos momentos. E aí fica uma pergunta para você também. Você sabe desfrutar? Você tem o hábito de desfrutar do seu presente? Porque a felicidade não está numa linha de chegada. A felicidade não está num objeto, numa realização. Ela está no caminho. E você tem essa habilidade de desfrutar, né, o caminho. Então, queria deixar essa reflexão para você. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário, deixa alguma dúvida. Eu quero interagir com você. Isso ajuda também a fortalecer o canal aí e o algoritmo também. Ok? Deixa um like, já falei, mas não custa lembrar de novo. E quero saber se você gostou desse material, se você tem gostado dessa proposta de vídeo. E se você tem alguma sugestão de tema, você pode deixar aí no comentário também. Quem sabe ele vira um próximo vídeo. Ok? Então, para fechar o vídeo de hoje, queria lembrar você que psicoterapia não é gasto, é um investimento. A partir da sua saúde mental, você vai conseguir desfrutar da vida e não só dar ênfase nos problemas. Ok? Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, tá bom? Isso ajuda bastante também. Compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Beleza? Valeu!